Olá, família Equilíbrio em Foco, tudo bem com vocês? Bom, como eu prometi para vocês, vou falar sobre a dislexia, certo? Não vou ficar falando aqui sobre a dislexia do diagnóstico, né? Quais são os critérios para diagnóstico de dislexia e tal. Até porque a dislexia ela varia demais, né? Tem leve, moderada, grave, dentre outras situações que podem ser analisadas. Eu queria falar da dislexia que eu vivi até descobrir que eu tinha dislexia, né? Eu vivi a dislexia por vários anos sem saber que eu era disléxica. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi isso para mim, como que foi viver com dislexia sem saber o que realmente se passava comigo. Bom, desde pequenininha, eu sempre fui uma criança muito chorona, chorava muito, sabe? Assim, aquela criança que tudo era motivo de choro. Então, eu passei a não entender, né? Eu não entendia por que eu chorava tanto. Não entendia mesmo, eu ficava assim, gente, por quê? Por que as outras crianças não choram tanto assim? Por que eu choro tanto? Era criança e ficava me perguntando, né? Aí outra coisa que também me afetava demais, eu caía muito. Caía demais, 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 demais. Eu tenho meu queixo aqui todo machucadinho, porque na casa dos meus avós tinha um ressalto entre a cozinha e o banheiro e a cozinha. E eu sempre caía naquele mesmo lugar. Eu caía várias vezes naquele mesmo lugar, gente. Hoje eu consigo rir. Hoje eu consigo rir da situação, mas antes eu não conseguia. Eu abria o berreiro, chorava mesmo. Chorava muito. Tá, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma questão muito séria com o espaço. Eu não consigo ter muita noção de espaço, né? O espaço para mim, ele tem que ser sempre maior. Eu não consigo visualizar o espaço como vocês visualizam. Eu lembro que uma vez brincando de pique-bandeira na escola, eu tinha que atravessar para o outro lado do campo, mas eu não vi o arame. E o que acontece? Eu dou de cara com arame, me machuco toda no arame farpado. Isso são cenas que ficaram gravadas na minha memória. Teve uma outra também que foi muito interessante, eu já estava assim, bem maiorzinha, já estava quase mocinha já, e eu fui pular da poça de lama. Tinha uma poça de lama enorme na minha frente, eu falei assim, eu vou pular para eu não cair nessa poça de lama. Eu pulei dentro da poça de lama. É incrível, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu não sei explicar como que isso acontece, mas acontece. E outra coisa, desde criança eu sou taxada de quebradeira. Tudo caía da minha mão. Eu pegava e caía, às vezes eu nem conseguia pegar por causa justamente dessa questão de espaço. Eu vou pegar a coisa, parece que há, há uma interferência ali, né? Então, as habilidades que eu fui ganhando com a vida me fez eu melhorar, né? Hoje eu tenho mais estabilidade com relação a isso. Mas eu não sei dizer para vocês quantas garrafas eu já quebrei, quantos copos eu já quebrei, quantas vasilhas de vidro eu já quebrei. Não é que eu quebrei porque eu quis, caía da minha mão, eu ia pegar, sabe? Não pegava direito. Essa questão mesmo do espaço, de estar ali pegando e tendo firmeza. Enfim. Ah, mas isso é dislexia? Não necessariamente isso é dislexia, né? Isso é uma questão com relação ao espaço. Mas quando eu fui para a escola, que eu percebi a dificuldade que eu tinha para aprender, né? Que é a outra parte da história, que me doía muito mais do que cair, do que ah, bater a cara no arame e quebrar as coisas, era na hora que eu ia escrever.
A minha letra nunca teve uma constância. Minha letra sempre, uma hora é grande, outra hora é pequena, outra hora tá torta, outra hora tá redonda. Minha letra não tem uma constância, né? Eu tenho muita dificuldade com a ortografia. E não é porque eu não estudo, gente. Eu fiz faculdade, eu estudei, eu pegava gramática e não aprendi a escrever direito. Até hoje eu não sei. Tem palavras que eu tenho que ficar buscando outras para substituir, porque na hora que eu vou pensar na palavra, eu não sei escrevê-la. Eu não sei se é com CH, se é com X, SS. Eu troco D com B, P. Aí assim, quem não me conhece e vê minha escrita à mão mesmo, não vai. Quem me conhece e vê minha escrita não vai achar que eu sou dislexia, vai falar assim, não, ela escreveu aqui tudo errado porque ela quis, mas não é mesmo. Uma outra coisa importante, vou lembrar lá de quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar com 6 anos de idade. Eu lembro muito bem eu indo para a escola, magrelinha, quase raquítica, e com 6 anos, porque eu tinha completado 6 em junho, né? E no outro ano eu ia completar 7. Eu só chorava na escola. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Aí eu peguei, não quis mais ir para a escola. Uma criança que era louca para ir para a escola, não quis mais. Aí parei esse primeiro ano, parei com 6 anos e comecei de novo no outro ano, já tinha completado 7. E aí já não chorava mais para ir para a escola. Eu chorava na escola. Eu chorava quando eu ia pro quadro, porque a professora tinha uma varinha fina e ela batia na gente quando a gente errava. Então eu já ia pro quadro chorando, porque eu não sabia. Então eu já ia pro quadro chorando, porque eu sabia que eu ia chegar lá, eu ia apanhar. Porque realmente eu não sabia. Não sabia escrever as primeiras letrinhas, juntá-las. E aí eu fico pensando, será que foi uma má alfabetização? Ou será que foi mesmo a dislexia que fez com que eu não tivesse sido bem alfabetizada? Porque naquela época os professores não tinham muita noção disso, né? Então eu sofri muito para estudar, passei de ano, nunca fiquei reprovada, sempre me esforcei muito, 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 muito. Sempre li muito, gente, mas não é pouco, não, é muito. Eu sempre li muito, gostava de ler história, fábulas, gostava de ouvir histórias, enfim. Aí depois eu continuei com as dificuldades, porque meus pais mudavam muito. E aí todo ano eu tinha uma escola diferente, coleguinhas diferentes, professores diferentes. E era um enfrentamento todo dia. Eu lembro que no último ano, que eu estudei até a 4ª série, eu tava para terminar a 4ª série, naquela época era 4ª série, né? Não era ano, 5º ano igual é agora, primeiro até o 5º. Acho que é primeiro até o 5º que vai, né? Se eu não me engano. Então, assim, eu lembro que para terminar o 4º ano, eu lembro muito que a minha professora dava ditado e eu sofria demais nos ditados. Nossa, eu sofria muito, 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 porque era a coisa mais difícil para mim e ela botava a gente ajoelhado no milho. Eu peguei essa época do milho. Você já pegou essa época? Você pegou essa época do milho? Comenta aí. Se você pegou a época do milho. Ela colocava a gente ajoelhada no milho. E eu ia pro milho. Eu lembro de mim lá ajoelhada no milho, porque eu não sabia escrever. E aquilo ia gerando uma angústia, uma dor dentro de mim, né? Porque eu era boa em tudo, mas na hora da escrita, nossa Deus. Em tudo não, né, gente? Eu era muito boa nas matérias. Beleza. Antes de terminar o 4º ano, meu pai inventa de mudar de novo. Eu acho que meu pai era meio nômade, mas enfim. E eu chorava, chorava. Eu lembro que eu chorei horrores no colo da professora, querendo morar com a minha professora, ficar com ela para terminar o 4º ano na escolinha. Aí o meu pai, lógico, né, que ele não ia deixar, meu pai e minha mãe. Aí o motorista do caminhão, que ia ser nosso patrão, uma pessoa até muito querida, né, que trouxe a gente, até hoje muito querida por nós. Ele falava assim, não, a minha esposa é professora, você vai estudar lá e tal. Eles são muito queridos por mim. Tadeu Brunoro e a Geralda Brunoro. E aí,
Ele falava assim, não, vão, pode ficar tranquila, você vai estudar lá, mas nada me confortava, nada confortava o meu coração. Fui. E não estudei, porque a gente foi morar num lugar muito longe da escola, não tinha como. Ele até queria que eu tivesse ido ficar com a esposa dele, que era professora e tal, mas meu pai e minha mãe não deixavam, minha mãe precisava de mim, minha mãe estava muito doente. Depois disso, minha mãe ficou pior, né? Teve um câncer de mama, nós saímos de novo, fomos do Espírito Santo para Minas, minha mãe foi fazer um processo de tratamento e eu continuei sem estudar. Depois que mamãe terminou o processo de tratamento, né, fez cirurgia, fez radioterapia e tudo, voltamos nós para o Espírito Santo de novo, para um lugar muito mais distante da escola. E aí continuei sem estudar. Nisso, quando nós conseguimos morar num lugar mais acessível, mais perto da estrada, que dava caminho à escola, e aí de tanto pedir meu pai voltou a deixar eu estudar. Com 15 anos, eu voltei para a quinta série. Ia de bicicleta para a escola, às vezes passava ônibus, tinha dia que não passava, estrada de chão, enfim. Mas isso era o de menos. Ir de bicicleta, ir a pé, massa barro, era o de menos. E aí eu com 15 anos na escola, com a turma de crianças pré-adolescentes, e eu lá, uma mocinha já sem saber escrever direito. E a vergonha que eu tinha, gente. Eu era muito boa nas outras matérias, eu até tirava uns 10, né, total. E o português, eu fazia de tudo para dar conta. Eu sabia conjugar verbos, sabia tudo, menos escrever. Mas um dia eu tirei uma nota 10 numa prova, que eu acertei tudo, só tinha uns errinhos de ortografia. E isso me consolou meu coração. Aí eu fiquei até contente, mas eu não entendia o que acontecia comigo. Eu lembro que eu olhava pro quadro e as letrinhas elas meio que embolavam, dava aquela... como se elas meio que saíssem do lugar, dava aquela mexida assim no quadro. Aí eu comentei com a minha professora, falei com ela assim, tem alguma coisa errada comigo, porque eu olho pro quadro e eu vejo balançando as letras, eu vejo elas meio, não sei, elas não estão conectadas. Aí ela falou assim, vamos fazer um exame de vista? Aí vou eu, pego uma requisição, faço um exame de vista, uso um óculos daqueles mais feio e não melhorou. Melhorou sim, eu enxergava um pouquinho mais, mas eu continuei com dificuldades na escrita. Aí eu deixei pra lá, fui passando. Aí comecei a estudar à noite. Na matemática, eu tinha dificuldades, mas não eram tantas, porque eu decorava os números, decorava a forma de realizar como é que fala? O cálculo e conseguia. Aí só que hoje também não sou boa de matemática, se eu me perguntar, eu não sei, tem que ir lá estudar para aprender. Passou-se, parei de estudar novamente, não terminei, não concluí, não lembro se eu parei na sétima ou na oitava série. Aí casei, mas continuei com aquele sonho de querer estudar, de continuar. Casei, tive filho, né, construí o que eu queria construir, né, o meu propósito ali, e falei que depois eu ia estudar. E realmente, quando eu já não estava aguentando mais, sabe aquela angústia dentro de mim que não, você tem que estudar, você tem que estudar. Aí comecei a fazer supletivo. Em Colatina, comecei a fazer o supletivo. E esse processo entre a minha adolescência e até eu voltar a estudar, passei por muitos tombos, muitas quedas, muitas dificuldades de leitura, estudando sozinha, né? Muitas quebras, quebrava tudo. Era uma coisa tão incrível. Quina, todas as quinas eu acerto. Eu lembro que eu acertava, logo que começaram a colocar as portas de vidro, eu dava de cara nas portas de vidro. É meio a falta de percepção mesmo. E uma vez eu empurrei um caixa, eu entrei assim, sabe? A minha noção de espaço era tão ruim que eu saí empurrando um caixa. Caixa mesmo, a gente passa as coisas ali da compra. Bati no caixa ali. É uma coisa inexplicável, gente. Eu não consigo explicar essa questão com o espaço. Tirei carteira, não sou boa de espaço, eu não sou boa pra estacionar, né? Já tomei muitos tombos, muitas quedas, enfim. Mas aí
aquela vontade, aquele desejo de continuar estudando, estudando, estudando. Comecei o supletivo, passei em uma matéria, não lembro se era português, se era letras, não era letras, não, era português, eu acho, ou artes. Passei em uma, aí chegou a época de fazer o Enem. Aí eu falei, vou fazer o Enem. No dia que eu fui fazer o Enem, tomei um tombo de moto na lama. Fui assim mesmo, toda suja de lama, pra fazer o Enem. Fiz. E não tava me importando muito com o Enem. Eu não tinha terminado, né? Pensei, vou fazer só pra ver como é que é. Aí o dia que eu fui pra Colatina pra fazer uma prova e falei com as meninas da escola que eu queria transferir pra Linhares, que era melhor que eu podia ir de moto e tal. Aí ela falou assim, você fez o Enem? Eu falei, fiz. Então vamos fazer o seguinte, se você fez o Enem, eu vou verificar aqui e talvez, quem sabe, você passou em alguma matéria. Eu falei, verifica, eu nem sabia dessa possibilidade, né? Na hora da inscrição eu nem coloquei nada, não fiz nada não. Ela olhou, gente, eu passei em todas as matérias, exceto o inglês. Aí a hora que ela me falou aquilo, eu falei, não acredito. Passei, eu não sei como eu passei. Assim, sabe? Uma coisa tão incrível. Que eu estudava de tudo, mas não achava que eu ia passar no Enem, assim. Passei em todas as matérias, ficou o inglês. Eu falei, o inglês eu termino lá em Linhares, vou terminar rapidão. Um mês eu termino. Aí transferi para Linhares e fui. Aí agendei lá um mês. Com um mês eu vou fazer esse Enem, esse inglês aqui. No dia que eu fui para fazer o inglês, primeira prova, procurar o CEJA de Linhares, a minha amiga foi comigo. Gente, eu tenho dificuldade para gravar nome, é outra questão. Não tô lembrando o nome da minha amiga, mas ela sabe que é ela. Ela foi comigo no ônibus, né? Na verdade, ela não foi comigo. Eu encontrei ela no ônibus, sentei do lado dela, a gente foi conversando, falando com ela que eu queria fazer faculdade e tal. Aí ela, vou te levar na faculdade. Eu falei, mas eu tenho que ir lá fazer a prova, ver onde que eu faço as provas do inglês. Não, depois você vai. Aí já descemos no ônibus, fomos direto pra faculdade de Pitágoras, de Linhares. Aí eu cheguei lá toda, olha louca, toda louca, né? Porque eu nem tinha terminado, já tava querendo acabar a faculdade. A louca pergunta, eu acho até engraçado fazer essa pergunta, porque não tinha sentido, né? Mas tudo bem. Eu queria estudar nessa faculdade, como é que eu faço para entrar? Aí ela falou assim, vai ali nas meninas da secretaria que elas te explicam. Aí eu fui. É muito sonho pra cabecinha só, né? Aí cheguei, ela me explicou, ela falou assim, você tem até dia 1º de agosto para você terminar e fazer sua prova de vestibular. Se você terminar antes, você vem antes, porque a gente vai agenda seu vestibular. Falei, beleza, vou terminar antes, né? E que eu me empolguei mesmo. Vim embora, passei no CEJA, agradeci minha amiga, marquei as provas, vem tal dia, tal dia, tal dia, que eu tinha que estudar e fazer a prova. Aí tá bom. Fui estudar. Eu ia pra escola do CEJA de manhã, estudava, fazia 4 provas. Estudava uma prova, fazia, estudava outra, fazia, estudava outra, fazia. Tinha dias de eu fazer 4 provas, acertar tudo, tirar 10 no inglês. Pergunta se eu sei falar inglês. Não sei. Não sei falar inglês, gente. Não sei. Passei, peguei meu comprovante que eu tinha terminado o inglês, fui pra Colatina, peguei meu certificado, pedi o meu certificado. Nisso eu já agendei meu vestibular. Fiz a prova do vestibular, ia ser particular, né? Passei na prova. Só que sabe o que aconteceu? Eu escrevi psicologia errado. Na hora de fazer a prova, eu coloquei psicologia. Eu não sabia escrever nem a palavra psicologia, gente. Que isso? A pessoa tinha tudo na cabeça, mas não tinha na hora da escrita. Mas passei no vestibular. Aí eles me ligam. Luzinete, vem fazer sua matrícula. Você passou no vestibular para psicologia e tal. Nós temos até tal dia para fazer sua matrícula. Eu, tomei um susto. E o meu certificado real mesmo, que eles precisavam lá, ainda estava em percurso para chegar no correio, né? Que eu tinha pedido o pessoal para colocar no correio para mim. E eu precisava para ontem. Aí eu pedi o meu amigo Felipe, lá, que ele morava em Colatina na época, para ir no correio, pegar esse certificado, colocar no Sedex. Só que eu não sabia qual correio que era.
Aí ele foi nos dois correios, fez esse favor pra mim, colocou no Sedex. No outro dia, cedinho, cheguei lá antes do carro do correio, peguei esse certificado e fui fazer minha inscrição, né, minha matrícula na faculdade para fazer o curso de psicologia. Uma menina que não sabe escrever, uma menina que não sabia falar direito, tinha palavras, até hoje tem palavras que eu me embolo na hora de falar. Gente, vocês não têm noção a emoção que eu senti quando eu fiz essa inscrição, essa matrícula e vim embora de moto. Chorando, eu chorei o caminho inteiro. Eu fui pra Colatina, voltei, peguei a moto, fui lá, fiz a inscrição, voltei pra casa, tudo no mesmo dia, chorando. Mas chorando mesmo, sabe? Aí foi choro de alegria. Mas eu sabia que ia vir uns enfrentamentos, porque, né? A pessoa com dificuldades pra... Só que eu não sabia que eu tinha dislexia. Eu sabia que eu tinha dificuldade, mas não sabia que era dislexia. Entrei pra faculdade. Primeiro período foi punk, gente. Nossa. Você que aí, ó, pensa em fazer psicologia, pensa assim, ah, vou fazer psicologia porque não tem matemática. Mentira! A primeira coisa que vem é a matemática, estatística. Nossa Senhora! Pensa num negócio difícil. Estatística, neuroanatomofisiologia. Ai, meu Deus. As mais difíceis que tinha, né? Sem contar... eram essas duas as mais difíceis. As outras que eram psicologias, enfim, era que ela tirava de letra, era muito bom. Metodologia, gosto até hoje muito de metodologia. Foi um enfrentamento que vocês não fazem ideia, porque eu tinha vergonha do meu caderno. Eu tinha vergonha. O meu caderno sempre foi assim, a primeira página eu escrevi ela bem bonitinha. As outras, um dia tava de um jeito, outro dia tava de outro, enfim. Mas passei com muita dificuldade, né? No final do período, minha mãe quebrou o fêmur e a clavícula. E aí eu fiquei com dificuldades para estudar, não tive tempo de estudar estatística. Fiquei com nota ruim na estatística, tirei 0,2 na prova. Aí depois também fiquei uma semana, assim, hiperfoquei na estatística. Aí tirei 9,2 na prova, passei. Então, por que eu conto esses detalhes? Porque eu tenho dificuldade, mas eu dou conta de fazer. O problema é a letra, que eu escrevo, a letra é feia e erro palavras de ortografia. Passei o primeiro, passei o segundo, passei o terceiro, passei o quarto, o quinto, lá vou eu pelejando. E na hora de fazer os trabalhos, aquela dificuldade para escrever, aquela dificuldade de linkar os assuntos, eu tinha tudo na minha cabeça, aquela dificuldade de resumir, gente. Teve um outro vídeo que eu falei quando a gente foi fazer o caso Dora. Eu resumia, mas não resumia. Eu escrevia tudo, eu falava com as meninas, tá resumido aqui, mas não tava resumido.